Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, vamos continuar falando com você sobre a mais importante eleição da história do Brasil, que é essa que nós consideramos 2022. Nós falamos com os senhores e as senhoras, amigos e amigas aqui do canal, sobre o processo político eleitoral do Brasil de 1945 até 1960 e os acontecimentos mais importantes. É claro que eu pulei alguma coisa. E chegamos pertinho das eleições de 89. Chegamos a falar das eleições de 85, que foi a eleição de colégio eleitoral. Mas enfim, hoje nós vamos falar a terceira parte. Seria interessante que você também assistisse a segunda e a primeira parte, que nos parece que o título não está sendo chamativo e as pessoas não estão prestando atenção nesse importante vídeo que eu estou gravando para que você entenda o porquê das eleições de 2022 serem as eleições mais importantes da história do Brasil. Pois não. Daí chegamos a 1989. Em 88 houve eleições municipais e o quadro político começou a respirar um pouco de democracia, uma vez que mesmo o governo de José Sarney ter sido um governo de direita, um governo atrelado à tutela militar, mas tinha uma herança de programa do governo de Tancredo Neves que se assemelhava à esquerda, quando já se havia um trabalho para diminuir a pobreza no Brasil e criar as melhores condições para aquelas pessoas mais carentes do país. E isso foi possível com a conclusão da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, onde alguns fatores importantes foram criados, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos civis, as garantias individuais, todas essas medidas tomadas a partir da Constituição de 88. E uma medida que eu considero assim elementar foi a retomada do trabalho da educação, alcançando todos os níveis, desde a pré-escola até o ensino universitário. Mas mais importante ainda veio a criação do Sistema Único de Saúde, que só teve realmente o seu funcionamento pleno a partir do ano de 1999. Bom, daí houve uma eleição, difícil eleição para a esquerda, e surgia nesse momento dois candidatos da esquerda com potencial de vencer as eleições. Um velho conhecido e velho adversário do poder militar e do poder econômico do Brasil. Por incrível que pareça, um milionário chamado Leonel Brizola de Moura. Interessante que esse Leonel, ele poderia ser todo diferente, porque Leonel Brizola era um menino pobre. Basta dizer que ele só recebeu o nome de Leonel aos 4 anos. Teve o seu pai assassinado na briga entre as oligarquias do Rio Grande do Sul. E aí, então, ele ficou sem nome durante 4 anos. Era conhecido como o Guri. Com 4 anos de idade, recebeu o nome de Leonel, que é o Leonel de Moura Brizola. Mais adiante, ele, por si só, para sua própria inteligência, se tornou engenheiro, professor e foi ganhando dinheiro e acabou casando com uma das mulheres mais ricas do Rio Grande do Sul, justamente Dona Neuza Brizola, irmã do milionário, vice-presidente da República por 2 vezes e presidente da República, João Goulart. Bom, e o outro era o representante do Nordeste, das classes menos favorecidas, mas que tinha o seu lastro político exatamente na zona que fervia, que era a zona do ABC paulista. A indústria automotiva, que em tese era aquela que empregava mais no Brasil, tanto no setor de peças como no setor de veículos. E esse homem, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com alguns companheiros da esquerda nata,
resolveu enfrentar uma campanha para presidente da República. Mas com todas essas fragilidades que Lula tinha, e Leonel Brizola com essas duas frentes de batalhas abertas, ou seja, contra os milionários e contra o poder militar, que costumou a tutelar o governo e tutelou o governo de José Sarney, já que o general Leônidas Pires Gonçalves praticamente mandava no governo. Daí, então, aparece Fernando Collor de Mello, representante das elites, representante das oligarquias nordestinas, de Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, que era o seu estado de origem, onde era governador, como também do setor industrial, já que seu pai era importado lá do Rio Grande do Sul, Armando de Mello, que cometeu um assassinato, inclusive, em pleno Congresso Nacional, no Senado Federal, como senador, atirou num senador e matou outro. E foi absolvido, né? As coisas no Brasil são muito diferentes quando se trata de pobre e rico. Só que o pobre é que precisa entender isso, porque o rico já sabe que ele é privilegiado. Bom, daí veio a eleição de 1989, a primeira eleição livre do Brasil. Por incrível que pareça, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva arrancou de tal forma que caminhava para vencer as eleições. Naquela época, eu era aliado de Brizola, até porque eu já tinha ajudado a campanha de Brizola em 82, no Rio de Janeiro. Eu estou falando, Paulo Nunes, junto com os meus amigos dos Correios lá de Belo Horizonte, eu já contei essa história no vídeo anterior. Mas aí, a Rede Globo manipulou a eleição de tal forma que eu não sei por que o pessoal da extrema-direita diz que a Rede Globo ajuda Lula. Porque até hoje o que a Rede Globo fez foi tentar destruir a vida de Lula e a vida da esquerda brasileira. Afinal de contas, foi a Globo, que na época não tinha televisão, mas tinha rádio e jornal importante, que foi exatamente a organização que mais apoiou a ditadura militar, o golpe de Estado e tudo mais. Nós sabemos que a grande imprensa representada por Rio e São Paulo, ela foi fundamental na consolidação do golpe de 64. Mas aí, essa mesma Rede Globo manipulou inclusive um debate, e eu estou falando isso, meus caros e minhas caras, porque a própria Rede Globo pediu desculpas tanto por ter apoiado a ditadura, mas foi a desculpa mais falsa que você pode entender. Porque pediu desculpas pela ditadura militar de 64, mas começou e apoiou a possível ditadura do candidato Sérgio Moro, que eu vou falar no 4º episódio. E na falta de Sérgio Moro, eles foram na direção de Jair Bolsonaro. Essas coisas que eu estou comentando aqui são fatos que vocês podem discutir, podem discordar, mas vão ver que tem fundo de verdade. Bom, partiu daí essa eleição, Fernando Collor de Mello ganhou com o discurso de quê? De acabar com a corrupção. Você se lembra, se você sempre ouviu, todo candidato que vai acabar com a corrupção, mais adiante você descobre que ele é corrupto? Pois é. Fernando Collor começou com aquela palhaçada de vender as mansões dos ministros de Estado, como se isso representasse alguma coisa para o fim da corrupção enraizada no Brasil, em todos os setores, e não poderia deixar de estar enraizada na política. Mas, vez por outra, você tem que escolher um Cristo para sacrificar. Bom, Fernando Collor vence as eleições e depois ele por força do destino e a força da política da esquerda, dos estudantes e de parte da imprensa, menos a Rede Globo, é bom que se diga, porque é verdade, Collor foi derrubado. Por quê? Por corrupção.
E Collor continuou fazendo corrupção como faz até hoje. Porque isso é um esquema montado na política brasileira, notadamente na direita. Vocês não conhecem ninguém de esquerda governando o Brasil antes de 1982, 84, por aí. E por acaso tinha ou não tinha corrupção? Como é que se explica as grandes fortunas daqueles homens e mulheres, que são em pouca escala, que participaram da política do Brasil, predominantemente de direita? Prefeitos, secretários, vereadores. Por que eles enricaram tanto? Será que você não para pensar e não observa que foi através de corrupção? Pois é. Então, Fernando Collor é apiado do poder e assume Itamar Franco, vinculado à esquerda, mas uma esquerda moderada que não era a esquerda do PT. Itamar era tão moderado que aceitou ser vice de Fernando Collor. Se desentenderam por ali e nós partimos para uma eleição mais livre e sem os vícios das eleições de 89. Mais uma vez, eu tenho que dizer que Lula foi derrotado por Fernando Collor no segundo turno e Leonel Brizola perdeu ainda no primeiro turno porque foi o terceiro colocado. Mais adiante, a eleição de Fernando Henrique Cardoso contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda sem a estrutura necessária, tinha Lula uma estrela, uma liderança, uma inteligência e uma cultura já bastante aguçada para os padrões da escola que ele teve. Fernando Henrique era um intelectual, mas era filho de, olha só, ele era neto de marechal, neto de marechal e filho de general. Então, ele já é um homem pertencente à elite militar do Brasil. O avô, marechal. O pai, general. Fernando Henrique não virou general porque não quis. Acabou sendo professor na Universidade de São Paulo. Era um homem de esquerda, é ainda, mas uma esquerda moderada. Não é extrema esquerda, nem uma esquerda mais brava. É uma esquerda de conciliação, tanto que fez a composição com o vice do PFL, PDS, Arena, UDN, e esse trem todo aí que a gente sabe que é tudo a mesma coisa. Era para ser colocado Guilherme Palmeira, parente do nosso padre Palmeira de Vitória da Conquista, de Bob Fernandes, de Sidônio Palmeira, de Julieta Palmeira, de Bete Palmeira, pessoas ligadas aqui e daqui de Vitória da Conquista. Então, não deu certo. Guilherme Palmeira era à esquerda demais e aí foi então apontado o Marco Maciel, que acabou ficando por 8 anos como vice-presidente, já que Fernando Henrique, apesar de mal colocado nas pesquisas, teve a engrenagem do poder econômico que o levaram a vencer as eleições no primeiro turno. E por que eu chamo a atenção para essa questão do primeiro turno? Porque o governo de José Sarney, ele foi todo tutelado pelo governo norte-americano. Os militares brasileiros são muito valentes contra o povo brasileiro, mas são os verdadeiros cordeiros diante do exército americano. Americano que eu chamo, e como minha filha costuma dizer, não diga americano, diga estadunidense. Essa desgrama de lá. Tio Sam. Bom, recebendo as determinações do poder militar americano e poder político também, o Brasil continuou naquela batida com Zé Sarney, com Fernando Collor,
Só que houve um probleminha com Fernando Collor e o poder militar americano, ou estadunidense. É tão difícil, é melhor falar americano. Bom, Fernando Collor, ele ameaçou, de certa forma, separar o Brasil como potência dos Estados Unidos da América. E mais adiante os senhores vão entender por que eu estou contando esse fato. Mas aí, para retomar a amizade e continuar tutelado pelo poder político e americano dos Estados Unidos da América, Fernando Collor simplesmente acabou o programa nuclear brasileiro que visava a construção de uma bomba atômica. Ainda fez cena, chamou a Rede Globo para tapar o buraco onde a ogiva ficaria para os testes. Por que eu estou chamando a atenção dessa questão da bomba atômica? Por quê? Você não precisa ter a bomba atômica para jogar em ninguém. Mas se os senhores observarem, os países que mais se desenvolvem no mundo são aqueles países que têm esse tipo de arma. França, Inglaterra, China, Estados Unidos, Índia, Paquistão. Veja se eu estou falando a verdade ou não. Então, é apenas para você dizer o seguinte: nosso território é nosso. Nós temos condições de combater. É diferente quando você não tem nada e tem um exército regular, como o exército brasileiro, que é um exército muito bom na terra, mas no ar não dá. Não que os militares da aeronáutica e da marinha não sejam bons. O problema é que os equipamentos que os outros países da América Latina têm de defesa aérea são melhores do que os equipamentos do Brasil. De modo que a gente sempre diz, e quem entende do poderio militar sabe que a Venezuela, pelo ar, ela é imbatível na América Latina. Então, se alguém quisesse brigar com a Venezuela, tinha que ser pela floresta. Aí ninguém sabe quem é melhor, se é o Brasil ou se é a Venezuela. Mas não é isso que importa. O que importa é que o governo Fernando Henrique foi também tutelado pelos norte-americanos. Tanto que a amizade de Fernando Henrique com Bill Clinton, ela está até hoje. E foi levando no banho-maria, no jeito Fernando Henrique de ser. Até que Fernando Henrique vai acabar passando o bastão para Luiz Inácio Lula da Silva, que eu contarei esse restante da história a partir do próximo vídeo que eu devo fazer amanhã. E acho que não concluirei em 4 vídeos, como imaginei, porque esse é o terceiro, e eu entendo que vai caber mais um capítulo, e nós faremos em 5, para explicar a você por que Sérgio Moro é candidato hoje. E os senhores pensam que foi por agora, que foi por conta da Lava Jato? Não. Eu vou mostrar para vocês que Sérgio Moro é candidato a presidente do Brasil pelo governo americano, norte-americano, para ficar melhor, há muito tempo. Não por alguma qualidade intelectual dele, não pela capacidade administrativa dele, mas pela condição de subserviência dele ao poder militar maior e ao poder político maior do que o nosso. Mas esse é assunto para mais adiante, talvez não no 4º episódio, mas no 5º. Boa noite.